Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das mensagens mais diretas e talvez mais desconfortáveis de toda a Bíblia. O recado de Jesus para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. É um verdadeiro diagnóstico espiritual que, olha, apesar de ter sido escrito há milênios, parece que fala diretamente com a gente hoje. E para a gente começar, fica essa reflexão. Se Jesus fosse descrever nosso relacionamento com Ele hoje, o que será que Ele diria? A seriedade dessa pergunta é que, nessa mensagem à Laodiceia, Ele nos entrega um espelho para uma autoavaliação bem profunda. E antes de qualquer diagnóstico, é fundamental a gente saber quem é que está falando, não é mesmo? Jesus se apresenta aqui como a testemunha fiel e verdadeira. E essa identidade, essa apresentação, dá o tom e a autoridade para tudo o que ele vai dizer em seguida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa avaliação que a gente vai ver não vem de um crítico qualquer. Vem da única perspectiva que é perfeitamente clara, totalmente honesta e, acima de tudo, verdadeira. Por isso, é um diagnóstico que a gente precisa levar muito, muito a sério. Bom, com a sua autoridade estabelecida, a testemunha fiel começa então a apresentar o seu diagnóstico. E é um diagnóstico preciso, porque ele nos conhece por completo, não tem nada escondido. Jesus diz assim: eu sei que você não é nem frio nem quente. O quente aqui representa aquele amor intenso, sabe? Uma dedicação vibrante. O frio, por outro lado, é uma oposição clara, uma escolha de estar longe. O grande problema de Laodiceia era a mornidão, essa indiferença espiritual. E para Deus, essa falta de posicionamento é ainda mais repulsiva do que a oposição direta. E de onde vinha essa mornidão toda? A raiz era a autossuficiência. A igreja de Laodiceia olhava para sua prosperidade material, para o seu sucesso, e se declarava espiritualmente satisfeita. Achavam que não precisavam de nada. E essa riqueza acabou gerando uma perigosa cegueira espiritual. E aqui vem o contraste, o choque de realidade. Enquanto eles se viam completos, satisfeitos, Jesus revela a verdade nua e crua. A avaliação divina é direta. A riqueza material deles só estava mascarando uma pobreza espiritual profunda. Essa, sem dúvida, é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Mostra a repulsa de Deus pela indiferença. Mas preste atenção num detalhe crucial. Ele diz: estou a ponto de. A ação ainda não aconteceu. Isso é muito importante, porque significa que a porta para a mudança ainda está aberta. E o mais incrível é que Jesus nunca faz um diagnóstico sem oferecer a cura. A mensagem agora muda de tom, sai da avaliação e vai para a solução. Não é um veredito final, uma sentença, mas sim um chamado urgente por uma mudança de rota. Jesus não só mostra o problema, ele oferece a solução. É um convite para uma troca divina. A gente entrega a nossa autossuficiência vazia e, em troca, recebe as verdadeiras riquezas, aquelas que só Ele pode oferecer. O conselho dele é muito simbólico e muito direto. Para aquela cidade que era um centro bancário cheia de ouro, ele diz: compre de mim ouro refinado, ou seja, a fé verdadeira. Para a cidade que era famosa por seus tecidos de lã preta, ele oferece vestes brancas, que é a justiça de Cristo que cobre a nossa vergonha. E para a cidade que produzia um colírio famoso, ele oferece o colírio espiritual, para que eles possam finalmente enxergar a verdade. Mas a gente pode se perguntar, por que palavras tão duras? Qual é a real motivação por trás de uma repreensão tão forte? A resposta não é raiva nem condenação. É algo muito, muito mais profundo. E aqui está o coração de toda a mensagem. A correção severa não é um ato de rejeição. Pelo contrário, é a maior prova de amor. É justamente por amá-los que ele se recusa a deixá-los no engano. A disciplina, nesse contexto, é um ato de resgate. Sendo assim, a resposta que esse amor todo espera não pode ser uma resposta morna. A única reação adequada é um zelo renovado, um arrependimento sincero que nos leve de volta para uma dependência total dele. Isso tudo nos leva à conclusão da mensagem. Um convite que atravessa os séculos e que chega de forma muito pessoal para cada um de nós hoje. Olha, reconhecer a nossa própria mornidão espiritual, a nossa indiferença pode ser bem desconfortável. Mas a grande esperança está em quem faz o diagnóstico. Aquele que aponta a ferida é exatamente o mesmo que oferece a cura. E ele faz isso por amor.
Resumindo tudo, a mensagem à Laodiceia é um convite universal. É um chamado para a gente abandonar nossa falsa segurança, nossa autossuficiência e voltar para uma dependência real e completa de Cristo, que é a única fonte de tudo que a gente verdadeiramente precisa. Se essa reflexão foi útil de alguma forma, curta este conteúdo e compartilhe com alguém. Assim, essa mensagem tão poderosa de amor, de correção e, acima de tudo, de esperança, pode alcançar ainda mais pessoas. Muito obrigado pela companhia.